Estamos começando mais um Pode Com Elas e hoje com essas mulheres lindas e maravilhosas e um Pode Com Elas especialíssimo para o Dia das Mães. São mulheres, são empreendedoras, são mães que lidam com grandes desafios. Gente, e são mães de crianças atípicas. Nós vamos partilhar hoje. Eu quero agradecer a Miriam, a Gabriela, a Sara. Elas vão ter oportunidade de se apresentar aqui, não é mesmo? E trazer as suas histórias, porque o Pode Com Elas, ele nasceu para inspirar você, mulher, que está aí na sua casa, no seu trabalho, que anda precisando de um up aqui com essas histórias. Eu espero que você, depois que ouvir o nosso Pode Com Elas, fique muito melhor do que está agora. Então nós vamos começar hoje com a Miriam, que vai trazer um pouquinho da sua história de mãe, dos seus desafios. Você que se tornou uma especialista também no assunto, não é mesmo? Certeza, né? Seja bem-vinda. É um caminho. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu acho que nunca foi tão urgente, né, essa pauta, né, esse tipo de pauta. E faz muito sentido para mim estar aqui nesse lugar de mãe, né? Eu sou assistente social de formação, então eu lido com essas questões, né, no âmbito profissional. E eu tô numa fase de transição de carreira para mentoria. Mas o lugar de mãe, ele é especialíssimo. E eu acho que se a gente fosse falar somente da maternidade, eu acho que já daria pauta para o dia todo. Quando a gente fala de maternidade atípica, eu acho que é mais profundo ainda, né? A conversa, ela é mais profunda. Então, eu sou mãe atípica de 2 crianças, os 2 são autistas, eu tenho o Bento de 4 anos, autista e superdotado, né? A gente fala que tem dupla excepcionalidade. É uma inteligência fora do comum, né? E a Alice está com 1 ano e 10 meses e também já teve o diagnóstico de autismo. Né, os 2 já estão em tratamento. E é bem isso que você falou. Depois a gente começa com as suspeitas, né? A maioria das vezes começa dentro de casa, a mãe, muitas vezes observando. E assim, os desafios da mãe começam às vezes dentro de casa. Eu me lembro quando eu tive o Bento, quando ele bem novinho ainda, eu suspeitava de algo, eu não sabia, não tinha um aprofundamento sobre o autismo e nada disso, superdotação. Mas eu via ali algo diferente, tinha algo, eu observava muito. E eu trocava com meu esposo, falava, poxa, o Bento isso. E meu esposo falava, não, Miriam, você tá procurando problema pelo em ovos. E assim, então dentro de casa a gente já começa esse desafio, né? E muitas vezes você não tem nenhum apoio da própria família, assim, nessa descoberta. Então, é um desafio atrás do outro. São muitos desafios. Mas é importante a gente estar aqui também. A gente sobreviveu, né, durante muito tempo. Eu recebi o diagnóstico de autismo, eu sou autista também, recebi o diagnóstico tardio. Eu estava na minha 2ª gestação. Então, eu falo assim, eu sou sobrevivente de uma vida inteira sem diagnóstico e de diagnósticos equivocados, porque era depressão, era ansiedade, era o estresse. E, no fundo, era autismo, eu não sabia. Então, o que eu sempre soube é que a minha cabeça é muito difícil, tem uma coisa aqui que não, sabe? E eu me lembro nova ainda falar com os médicos, passar por médicos e falar, olha, eu tenho um distúrbio na minha cabeça. E aí, na época, não se tinha muito, não existia, não se falava sobre isso. Então, acho que é bem desafiador hoje como mãe, mas eu fico feliz pelos meus filhos terem a oportunidade de ter um diagnóstico ainda na primeira infância e há tempo da gente olhar para o que eles precisam no seu desenvolvimento para que não chegue na vida adulta como eu cheguei, a trancos e barrancos, né? Não, e é um desgaste também, né? Total. É tão interessante. A doutora Gabriela falou, pode me chamar de Gabriela, mas é doutora. Pode me chamar de Gabriela. Traz um pouquinho também sobre a situação, você que acompanha mães, né, de pertinho. Inclusive, sou a neuropediatra do Bento e da Alice. Que legal. Né? Eu já ouvi falar muito de você, doutora. Inclusive, eu já até te indiquei.
Ah, que bom, obrigada. Ai, mas ela não tem horário. Eu falei, ela dá um jeitinho, eu nem conheço. Mas uma doutora com nesse segmento tem um coração gigante, eu tenho Sem certeza. dúvidas, eu posso falar isso de cadeira. Ela sabe disso. Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo pra ela. Assim, quando a gente encontra profissionais como ela, assim, é um alívio pra gente. Vocês vão me fazer chorar. E conta um pouquinho pra gente, o que te levou? Como que você se descobriu? Hoje você aí é um anjo de tantas, né? Tantas mães que precisam desse suporte. Cumpre a sua missão. Acho que você se conectou com ela. Então, acho que mas porque ser uma questão pessoal também, né? Primeiro, até obrigada pelo convite. Eu adorei você ter vindo, viu, doutora? Assim como a Miriam, eu também, né? Sou mãe atípica. O meu filho, ele tem 5 anos, ele é autista e também tem outras habilidades de superdotação. E tive diagnóstico tardio de autismo. Eu tive diagnóstico aos 29 anos. Então, inicialmente, eu acabei seguindo essa via, assim, dentro da neurologia infantil em relação a transtornos do neurodesenvolvimento por causa do meu filho, né? Mas já tinha uma possibilidade do meu diagnóstico e eu sempre também senti muito uma conexão com as crianças, de muitas vezes era assim, a criança estava sentindo alguma coisa, ou que a mãe falava alguma coisa e era como se eu sentisse aquilo na pele, mas eu não conseguia dizer, eu com propriedade, não, eu sei porque eu passei por isso, porque é real, era uma coisa assim mais interna, né? Então, meio que do lado pessoal levando para o profissional, porque ao mesmo tempo que eu me identifico com as crianças que eu acompanho por também ser autista e viver o autismo na pele, eu também entendo as mães, porque eu também já estive do outro lado da cadeira, né? Uhum. Eu até brinco, eu falo, já estive ali, eu já estive do lado de lá. Eu acho que as histórias, quando você ouve, você se identifica, porque na sua trajetória, em algum momento, você se identificou e passou por aquilo. Nossa, sim, já que tive lindo, ali do outro viu? lado, né? Já tive ali ouvindo o diagnóstico, já tive ali chorando com medo, já tive ali correndo atrás de terapia, brigando com plano de saúde, brigando com terapeuta, brigando com escola. Então, eu já passei por muitas coisas que as mães dos meus pacientes estão passando. Então, acho que essa conexão, ela acaba sendo criada de uma forma mais intensa por eu conseguir saber na pele o que elas estão passando, né? Não me considero um anjo na vida de ninguém, mas eu fico muito feliz quando eu consigo ajudar de alguma forma, né? Nem que seja ouvindo, porque eu vejo muito isso em relação à maternidade atípica. Não interessa o quanto você tenha de rede de apoio, ela é solitária. De uma certa forma, o cuidador, ele tá sempre meio sozinho. Sim. Ali, mesmo que você tenha uma rede de apoio muito grande. Mas, assim, a minha realidade é uma realidade de muito privilégio. Porque eu tenho um pai que é presente na vida minha e do meu filho, que me dá muito suporte também, né? Porque eu preciso de muito suporte, meu marido me ajuda muito nesse aspecto. Apesar dele ser outra pessoa neurodiversa e precisar de um suporte também, mas ele me dá muito mais do que eu pra ele, né? Eu tenho a minha mãe que me ajuda, eu tenho possibilidade de rede de apoio paga. A maioria das meus pacientes não tem isso. Eu vejo lá no dia a dia o que é realmente essa maternidade atípica. É de um monte de mãe que é solo, que não tem rede de apoio, que não tem condições financeiras, às vezes, que estão lutando contra todo mundo e extremamente sozinhas para conseguir dar o melhor para o seu filho, né? Então, quando a gente está até falando de maternidade atípica, tem várias realidades dentro da maternidade atípica. Sim. Daquela que tem um privilégio como eu, que querendo ou não, a vida é muito mais fácil, digamos assim, tanto que meu filho está recebendo alta das terapias. Ai, que maravilha, nessa faixa etária, e de mães que não tem suporte e apoio nenhum. Ficam esperando na fila. Inclusive, eu tenho uma mãe que é muito querida, né, que é a minha manicure, e ela tá esperando a ecoterapia, que é feita aqui no quartel da Polícia Militar, mas tá na fila. E eu falo, meu Deus, porque se pudesse adiantar o processo, né, aquela criança ia receber os cuidados no momento certo. Mas não tem recurso, muita coisa, muita espera. Para tudo. Que coisa linda. E a mãe aguenta, né? A mãe aguenta firme. A mãe não tem opção. A mãe não tem opção. Mas eu acho que a mãe, esse amor que nos une aos nossos filhos, né? É algo tão forte, tão poderoso e tão divino que ela carrega. Ela carrega a sua cria, que sabe? A gente não tem muito essa opção. Eu sinto isso Os homens vão embora. Assim, tem muitos, né? Muitos. Tem pais e genitores. Eu até brinco, eu falo para as mães, eu falo, não tá presente, eu não chamo de pai, eu falo o genitor, porque pai é quem fica do lado e cria. Mas eu vejo que a mãe, muitas vezes, não consegue ter essa opção. O filho é dela. É filha da mãe. É filha da mãe. O filho é da mãe. Então literalmente. A mãe fica ali e ela persiste, ela luta contra todo mundo. Sozinha, muitas vezes.
Nossa, como é importante uma rede de apoio, né? Das próprias mães. Sara, traz um pouquinho da sua história, a gente que já se conhece há muitos e muitos anos, né? Sim. Tem uma história lá que nos entrelaçou. Eu estava em busca de trabalho e a Sara me contratou. Há quantos anos? 20 anos 20 atrás. anos. E aí depois a gente nunca se largou, Não. né? E aí a Nos Sara tornamos. hoje é cerimonialista e aí ela me ajuda em alguns eventos, maravilhosa. Teve um Obrigada. sucesso aí no último evento, né, Sara? Obrigada. Sim, acabamos de entregar um evento no Taiwan. Incrível. Mais um. Enorme, Enorme. enorme. Para mais E a de 500 Sara teve que pessoas. mudar a vida, né? Sim, completamente. Eu estou passando por uma nova fase. O Samuel, eu tenho gêmeos, o Samuel e o Rafael. E o Samuel tem 16 anos, né? Eles têm 16 anos, então eu estou numa fase agora da pré-adolescência, né? De um filho autista pré-adolescente. Então o desafio é muito grande em todos os sentidos, né? Em procurar uma escola, em procurar aceitação, né? Então nós estamos passando aí agora por esse período, apesar de o Samuel não ter um grau tão alto, né? Do autismo e ser um grau mais leve, mas nós encontramos muitas dificuldades, né? Por esse caminho, principalmente nas escolas. O Samuel não estuda mais escola regular desde que ele completou 15 anos. Nós optamos em não colocá-lo numa escola regular, porque não teve Uma aceitação. Não, dele, da Aí parte ele estava dele. sofrendo, né? Sim, um sofrimento muito grande. Então, nós optamos pela escola especial, né? Em um espaço. Então, ele vai em 2 espaços. Ele vai na escola especial e vai num espaço que atende crianças especiais também. E a gente vê que ele fica muito mais feliz, ele se encontra, ele consegue se comunicar melhor, né? Fica mais seguro, na Com verdade, né? certeza. O ambiente gera segurança. Ele sente o amor pelas pessoas, o carinho, né? Então, a gente tem, assim, entendido melhor que nós estamos passando, assim, nesse período mais tranquilo com o apoio deles, com o apoio de psicólogos, terapeutas, que também ajudam nessa fase de transição da adolescência, né? Então, eu tenho o Rafa, que também tem altas habilidades, então quer ser médico, estuda muito, ele é muito, né, esforçado e E a dedicado. relação de irmãos ali, É Sara? lindíssima. Eles brigam como todos os irmãos. Eles têm lá as diferenças deles, mas eles se apoiam muito um no outro. Que legal, né? Se gostam muito um do É aquilo outro. que só falta se matar, mas Sim. mata pelo irmão, mas não pega um copo d'água. Mas os dois, assim, se completam. Eu digo que eles são muito diferentes um do outro em todos os sentidos, mas eles se completam, né? E precisam um do outro. É muito importante a relação que o Rafael tem com o Samuel e o Samuel com o Rafael, porque eu falo que eles precisam um do outro, né? E esse apoio deles é muito lindo de ver. Eu fico, assim, orgulhosa dos meus filhos e muito feliz, né? Que delícia. E toda fase passa. Passa. Então essa vai ser mais uma que vai O passar. mais importante é o apoio, né, que a gente isso, o precisa amor. ter. E o amor incondicional que a gente tem, que, assim, como mãe, pela a família, né, apoiando e amigos e terapeutas, profissionais capacitados, que é o mais importante. Como a doutora falou, que bom, né? Que bom que hoje nós temos mais profissionais. Há um tempo atrás nós não tínhamos. Eu estive em São Paulo com o doutor Salomão. O Samuel tinha 5 anos já. E nós não tínhamos, assim, muita saída. Então, nós precisamos ir até lá, fomos, ficamos alguns dias lá, fizemos alguns testes. Então, foi muito difícil para nós o diagnóstico. Depois, nós conhecemos a doutora Lília Nakashima, que hoje também é uma grande amiga nossa, a doutora Magui do Sullivan. E aí, aos poucos, o caminho foi abrindo. Foi se abrindo. Mas foi muito difícil. Eu acho que uma das maiores dificuldades de todas as mães é o diagnóstico, né? E tantas precisam do diagnóstico, né? Então, é muito importante nós estarmos aqui falando sobre isso e apoiando. Eu participo de vários grupos de mães e eu estou sempre apoiando, estou sempre dando conselho, estou sempre indicando profissionais para poder levar cada vez mais essa nossa luta, né?
É isso aí. Essa rede de apoio virtual é muito importante para as mães. Sim, super, super. A gente não se sente tão sozinha, né? Poxa, Porque tem alguém acontece ali... algo atípico, põe no grupo. Exato. Aí a mãe já viveu aquela passou situação. por isso, né? exatamente. E assim, a Sara tocou ali em 2 pontos que eu acho que são assim, primordiais. Primeiro, a questão da inclusão, né? E quando a gente fala de criança, não tem como a gente não pensar no ambiente escolar. E a inclusão não é simplesmente a escola não é. se posicionar, olha, nós somos inclusivos, nós aceitamos o seu filho. Não, você não está fazendo o favor de aceitar meu filho aqui. Mas a inclusão não é só colocar ali, né? Não é só permitir que a criança atípica esteja ali no ambiente. Como que esse ambiente vai ser adequado àquela criança? Quais são as necessidades daquela criança, né? E eu costumo fazer uma analogia da educação, assim, que é a educação tradicional, né? O padrão de educação que a gente tem no nosso país. Eu faço uma analogia com fogão a lenha. Eu sou mineira. Adoro comida mineira. Minha avó cozinhava no fogão de lenha. E era uma delícia a comida. Imagina se a vida que eu tenho hoje, se seria compatível usar um fogão de lenha para cozinhar. Quando a gente olha para a educação e a gente vê esse método tradicional que, né, infelizmente já está ultrapassado, não atende mais. Tipo assim, fadado ao fracasso literalmente, né, Exato. gente? Porque... Então, é muito importante rever essa inclusão. O que é, de fato, a inclusão? A gente está incluindo de verdade? Né? Eu acho que é um ponto super, super importante. E um outro ponto também que você falou da questão, né, de, às vezes... a gente busca ajuda profissional. Eu sou muito feliz que eu tenho aqui a doutora Gabriela, que, assim, é uma luz. Eu falo que ela é luz, assim, nas nossas vidas. Mas, até que a gente chegue numa doutora Gabriela, a gente sofre muito. E a gente fica muito perdido. Por quê? Também a doutora Gabriela pode falar melhor do que eu, mas tem visões diferentes, né? Quando a gente fala de autismo, então tem perspectivas diferentes. Então, a gente vê profissionais falando coisas contraditórias. Então, assim, um contradiz o outro, e aí, em quem acreditar? Qual profissional que eu vou? Então, eu acho que eu, como mãe, assim, eu costumo sempre dizer que ninguém conhece nossos filhos melhor do que a gente. Então, a gente como mãe, a gente tendo uma conexão com os nossos filhos, a gente consegue entender qual é a real necessidade que ele tem. Qual que é a dificuldade que o meu filho está tendo? Em quais situações meu filho não está apresentando um comportamento que seria mais adequado? Por que ele está tendo um comportamento desafiador? Quando que acontece esse comportamento? Por que acontece? Então, se a gente que é mãe, que está ali... Porque é no dia a dia que a criança ela vai mostrar, né, tanto as suas habilidades como as suas dificuldades. E se a gente, como mãe, está atenta, a gente chega para o médico, para os terapeutas, a gente já traz ali uma informação, a gente já traz algo que ajuda, né, também. Então, a gente também não ficar só nessa dependência de, poxa, o dia que eu encontrar um médico que vai tirar todas as minhas dúvidas, que vai ser o melhor médico. A gente tem que usar a intuição. Sabe? Muitas vezes. E é ciência, na verdade, né? Sim. Eu sempre falo isso. Eu falo isso para todas as mães. Quando elas estão recebendo um diagnóstico, quando eu vou buscar terapia, eu falo, sempre escuta o teu coração. Né? Uma fala que você até estava falando lá no início. Eu já sentia que tinha alguma coisa, eu comentava. Isso é a fala, acho que de 99% das mães do consultório. Eu sentia que tinha algo diferente, escutou de alguém, você tá procurando pelo em ovo, você é doida, você é louca, você tá vendo coisa que não tem. Eu passei também isso, porque eu comecei a achar que meu filho era autista quando ele tinha 1 ano de idade. Foram 6 meses para conseguir convencer o pai dele que não, realmente tem alguma coisa que a gente precisa de avaliação. Escutei fala do tipo, não, você tá impressionado que você está atendendo autistas e você está trazendo para casa, então você está vendo coisa onde não tem, né? E isso é uma fala de todo mundo. Mas quando você vai falar de forma científica dos estudos científicos, você pega que a maioria deles são retroativos e às vezes por questionários em relação a pesquisas de sinais precoces, as mães sempre colocam lá, já sabia que tinha algo diferente. É sempre a mãe. A mãe é a primeira a notar alguma coisa em relação ao desenvolvimento do filho dela, muito antes do profissional da saúde, e muitas vezes são elas as primeiras a suspeitar, a chegar e trazer,
eu acho que meu filho é autista, porque a grande maioria hoje em dia tem acesso à internet e vai lá, pesquisa algumas características que o filho tem e aparece lá autismo. Então, a grande maioria das mães são as primeiras e são as mais invalidadas. Eu vejo isso justamente por ser profissional. Quando eu tô falando como a mãe do Luiz Antônio, já aconteceu diversas vezes de eu ser invalidada, de profissional desconsiderar aquilo que eu tô falando. De eu falar, eu acho que pro meu filho tem que ser feito dessa forma, em termos de terapia. O meu filho tá com isso, eu acho que isso aqui não vai dar certo. Ou então chegar com algum professor e falar, ó, isso aqui é melhor de ser feito pro meu filho, vai funcionar dessa forma. E ver assim, entrar por aqui e sair por aqui. Ninguém me escuta. Ninguém. Então, assim, acontece muito isso em relação a profissionais. Eu acho que isso é um Agora, ponto você que como precisa doutora, melhorar. imagine as outras, né, doutora? Sim. Não, mas não interessa. Mesmo sendo neuropediatra, quando eu vou falar como mãe do Luiz Antônio, ninguém considera o meu lado profissional. Se esquece o lado profissional, né? Já teve uma época que eu tive que trabalhar isso em terapia para entender que ninguém estava me invalidando como profissional. Porque eu me Entendi. senti invalidada até como profissional também. Eu falava, mas poxa, tipo, eu sou neuropediatra Eu também. estudo tanto. Eu estudei, eu sei o que eu tô É. falando. Eu não tô falando só porque eu sou mãe, mas eu acho que não devia nem ter esse questionamento. Eu não estou falando só por ser neuropediatra. Não, eu sou mãe, então deveriam estar me escutando justamente por eu ser mãe. Ninguém conhece o meu filho mais do que eu. Desculpa, pais, mas nem vocês, pais, porque não eu tem gestei, jeito, eu pari, é eu verdade. amamentei. Sim. Então, assim, a conexão, querendo, não é diferente nossa. Muito. Não, realmente, tem pais que são maravilhosos e que realmente têm uma conexão, mas a gente, como mãe, é Gerou, diferente né? o nosso olhar. Então, Sim. eu acho muito duro isso, e isso é real. Eu via quando eu era na residência de pediatria, na residência de neuropediatria também, algumas colegas de residência que invalidavam mesmo o que a mãe estava falando, chefes invalidavam. E eu acho que não é nem por maldade, é tipo no sentido, não, é sua mãe, a mãe tem o hábito, mulher é exagerada, mãe, ela tá aumentando, né? Tipo, essa tendência, tipo, falar que mãe é exagerada, né? E isso acontece em relação, às vezes, ao diagnóstico. Muitas vezes a mãe, ela vai notar pequenas sutilezas no dia a dia que o médico não vai conseguir ver durante uma consulta. E aí, alguns profissionais vão ter a tendência a pegar isso que a mãe falou, tirar, ou vai fazer um recorte da avaliação que ele viu aqui. Ainda tem, querendo ou não, muitos profissionais que, infelizmente, são desatualizados. E a criança, não, mas é que ele brincou, ele falou comigo, ele fez contato visual. Não, mãe, não é autista. Não é só isso. A gente sabe que não tem nada a ver só com contato visual ou com falar para se considerar uma pessoa autista, né? Então, acontece, acho que muito isso que atrasa muito o diagnóstico também em alguns profissionais. Sim. E a inclusão vai pela mesma coisa. Eu acho que a Andrea Werner, né, ela fala muito sobre isso. A principal barreira é a barreira atitudinal. Então, eu acho que ainda tem muita barreira atitudinal dentro dos profissionais da saúde e nas escolas também. Sim. Porque até você conseguir entrar numa escola é difícil. Quando eu saí de São Paulo para vir para cá, para Ribeirão, eu cheguei em umas 4, 5 escolas e sumiu com a vaga quando eu disse que meu filho era autista, ou então quando eu disse que meu filho era autista não me responderam mais. Eu dei de porta, assim, de cara na porta, né? Então, e vejo isso para todas as mães dos pacientes. Chega a final de ano, ou quando vai trocar do infantil para o fundamental, é desesperador. É desesperador. Para todas as mães, porque já sabe que vai ficar ouvindo que não tem vaga, vai ter briga de novo. Às vezes, até quando vai trocar de ano de uma professora para outra, não sabe se aquela outra professora vai ser tão legal, se aquela outra professora vai ser inclusiva, se aquela professora vai se preocupar. Porque lei de inclusão existe tudo muito bem escrito, muito bem detalhado. Quem estuda nessa parte de educação especial sabe que tá lá, tem tudo como ser feito. A lei de inclusão, inclusive, como ela é toda detalhada, tem coisas tão bonitas ali que deveriam ser aplicadas, mas não é. E eles surgem com umas leis que não existem. Tipo, a gente tem aqui, acabou nossas vagas de inclusão. Não existe isso. Não existe limite de vaga de inclusão na escola. E aí eu acho que realmente a principal barreira ainda é atitudinal. Não é nem tanto em termos de políticas e de leis, porque isso até existe, mas as pessoas não estão interessadas em aplicar. Exato. É tão interessante que em abril eu tenho uma parte assim que me toca, que eu não sei, eu falo, gente, eu não sei se isso é missão, não sei, mas algo que me chama atenção na humanidade, que eu falo, meu Deus, meu coração, sabe? Em abril eu me abri ao autismo, para estudar um pouco mais. Dentro da filosofia, a gente trabalha muito a inclusão, muito. É inclusão. Inclusive dentro de casa, com pessoas que não são atípicas. Muitas vezes a gente exclui, sem querer. Sim. É porque esse a gente tem um pouco mais de afinidade, você traz para perto. Aquele já tem uma tendência e
assim, mais ríspida, tal, você já deixa? Não, é ao contrário, inclui, né? A constelação familiar sistêmica, ela trabalha muito isso, a parte da inclusão. Aí eu me abri, aí comecei a seguir, e eu tô seguindo os influencers, né? Que graça, eu falo, gente, eles são muito capazes, mas o que eu vejo é um despreparo da nossa sociedade e comunidade para estar recebendo isso. Estão fechados, porque qualquer pessoa que se abre é capaz de estudar sobre. E aí você promove a inclusão. A partir do momento que você lida, que você toca no conhecimento, nós somos capazes de incluir. Mas muitas vezes as pessoas estão fechadas. E aí a dificuldade de vocês de encontrar portas abertas. Por quê? Faltam no mundo seres humanos que sentem. Eu falo, gente, essa situação mesmo da tragédia no Sul. Tem muita gente que você vê lá postando na praia, se divertindo. Não tenho nada contra, não tô julgando. Só que eu não consegui postar conteúdo essa semana. A minha social media falou, e o conteúdo? Eu falei, eu não posso. Eu não tenho como trabalhar conteúdo com uma situação dessa acontecendo no Sul. A gente tem que ajudar, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, assim, falta a pré-disponibilidade do ser humano em abrir o seu coração, sentir, ter empatia. Vamos ver, no que eu posso ajudar? Então, eu queria tanto ter feito em abril, mas não deu certo, nós fizemos para o Dia das Mães. Para dizer que nós estamos abertos a qualquer situação. E brigar por inclusão não é uma coisa só de quem é mãe atípica. Não. Você não sabe o futuro lá. Melhorar então a sociedade. Exatamente. Você tem que começar a melhorar desde agora. E aí eu me deparei com a Cora Coralina. Vocês viram esse depoimento da Cora Coralina que eles colocaram em abril? Eu nem lembro qual foi o Instagram que eu vi. Que ela falou que ela tinha uma dificuldade imensa de aprender, que a cabeça dela era diferente. Depois vocês procuram no YouTube, que deve estar por lá. Eu vi no Instagram. E que ninguém tinha paciência com ela. Vocês já imaginaram, gente, na época da Cora Coralina. Época de estudo da Cora. E ela não conseguia aprender. Mas a vontade dela era muito grande em aprender, até que ela encontrou uma mestra que teve paciência de ensinar. E aí termina. Aí eu falo, gente, olha que coisa mais linda. Desde a época da Cora Coralina, as pessoas já não sabiam lidar. E agora você imagina, o nosso mundo tão aberto, com internet, com conhecimento à disposição. Tá faltando amor no ser humano. Vamos abrir, nós ainda vamos precisamos incluir. de pessoas, né? Preparadas, capazes, que queiram abraçar a causa, ajudar, né? Em todos os sentidos. Nós ainda precisamos. Porque nós estamos aqui, né, tendo essa oportunidade de estar em contato com a doutora, de saber informações. Quantos pais, quantas mães, quantas crianças que ainda não têm esse acesso, né? Então, eu conheço particularmente várias que não têm esse acesso, então, ao diagnóstico, a tratamento. Então, é muito importante a gente ter essa rede de apoio e se apoiar e poder ajudar de alguma forma outras E falar do mães. assunto, né? Levantar a bandeira. Exatamente. E uma coisa, assim, quando você fala, né, de estar aberto, uma coisa também que, assim, é muito importante, que é a escutativa. A gente não escuta. Quem parou para escutar uma mãe atípica, para ouvir? A gente, às vezes, fica muito... Às vezes, vem ajuda, mas a ajuda vem sem que seja perguntado antes qual ajuda você precisa. Então, a gente precisa escutar mais as pessoas, mas escutar sem ter pressa para responder. A gente está sempre ouvindo, já pensando na resposta. Então, assim, a escuta, vamos ouvir mais de quem, né, sente essa dor. Vamos ouvir mais. Ouvir com o coração. Exatamente. E, assim, a autorresponsabilização, né? Porque o que a gente vê é um cenário que, dentro da própria comunidade autista mesmo, às vezes a gente vê sempre uma procura por culpado. Ah, a escola é culpada. Ah, não, o governo é culpado. Gente, vamos parar de procurar culpados e vamos focar na solução, cada um fazendo o que é o seu papel. Qual que é o papel do setor público? Qual que é o papel do setor privado? Qual que é o meu papel como mãe? Qual que é o papel como pai? Cada um se preocupar mais com o seu papel ali, se dedicar, né? Acho que é a autorresponsabilização. E como você disse, né? Empatia. Nossa, é tudo. Miriam, me conta um pouquinho da sua vida profissional. Então, eu estou numa fase bem de transição de carreira. Eu sou assistente social de formação, tenho 20 anos aí de experiência na área social. Vim de uma jornada no corporativo, no universo corporativo, trabalhando com investimento social privado. Sempre gerenciei projetos
voltados a crianças. Olha que interessante. E assim, desde sempre eu sou filha de professora, né? Então, assim, eu gosto muito de falar da minha mãe, assim, porque eu acho que vem daí a minha formação, a minha escolha como profissional. Minha mãe era professora e ela foi uma professora além do tempo dela. Eu tenho lembranças de vê-la com as crianças na escola, era diferente, a forma como a conexão que ela tinha os alunos dela como se fossem filhos dela. Então, isso reverberou de alguma forma em mim, juntando aí com toda a experiência na área social, e assim, a gente está no Brasil, né? Infelizmente, são muitas questões sociais que a gente vê, mas eu tenho um carinho muito grande, assim, pelo desenvolvimento infantil, então estou sempre buscando aprofundar e estudar sobre isso. Hoje eu estou com consultoria para empresas, investimento social privado, e também tá no forno aí uma mentoria para mães também. Ah, que maravilha. E muito nesse sentido de ajudar mesmo, né, outras mães que estão aí chegando nessa jornada, entrando nessa jornada, né, e a gente já passou tantos desafios, como que a gente se ajuda, né? Que legal. Que missão, hein? Isso, Linda. Muitas histórias no consultório, você já trouxe que sim. Quais são os maiores desafios das mães? Assim, se você pudesse falar de três, quais são? Eu acho que o principal é escuta mesmo, e isso que a Mira estava até falando, essa escuta ativa e ouvir uma mãe, né, atípica, porque ser mãe é difícil. A minha mãe sempre falava pra mim, quando você for mãe, você vai saber o que é ser mãe, que é padecer no paraíso. É mesmo. E a maternidade típica já tem muitas questões, já tem uma cobrança muito grande em cima da mãe. A maternidade atípica é o dobro, triplo daquilo, né? E então eu acho que é muito mais solitário do que a maternidade típica. Mesmo até, como eu falei antes, em casos de rede de apoio, muitas vezes essas mães precisam ser ouvidas, serem validadas, né? Dar aquele apoio emocional, né? Ouvir mais do que sair dando conselho. Às vezes a pessoa quer falar, quer que você escute. Então, eu acho que isso é uma grande dificuldade que eu vejo, assim, muitas dessas mães estão muito sozinhas, sem ter para onde correr, sem ter para onde desafogar, para onde conseguir falar sobre isso, né? Eu acho que outra grande dificuldade que eu vejo é a escola. Então, é uma briga constante ali com a escola que essas mães costumam ter, por conseguir o mínimo para os seus filhos, que seria serem bem acolhidos. Acho que, assim, muitos pacientes meus, eu já escutei muitas histórias de me fazer chorar no meio do consultório mesmo por situações de violência no ambiente escolar, tanto violência física quanto emocional. Que situação, né? Já que ouvi triste. muito mesmo, né? Assim, eu não consigo entender uma pessoa que segue a carreira de professora infantil fazer uma violência com uma criança, né? Então, eu já ouvi muito isso e muitas mães, esse é o trauma delas, mandar o seu filho para a escola. E eu acho que outra batalha diária ali delas é com a questão de terapias e briga com o plano de saúde, porque é uma briga constante. Você, muitas vezes, depois de tanto lutar, você finalmente conseguiu liberação do plano de saúde para ir para uma clínica determinada, vai começar as terapias, de repente o plano de saúde resolve cortar. Do dia para a noite, fala, não, você não vai mais. Meu então, Deus. aquela criança que estava ali evoluindo, estava indo bem, pronto, parou. Ano passado, tive um grupo de mães que eles acompanhavam numa clínica de um determinado plano de saúde, e o plano de saúde cortou relações com essa clínica e todos os pacientes ficaram desabrigados, assim, eram mais 10 crianças que iam ficar sem ter para onde ir de clínica. Eles são de São Paulo, e São Paulo, de frente daqui de Ribeirão, tem a questão da distância, né, do deslocamento, então não tinha próximo da região dessas crianças, iam ficar sem terapia. Eram crianças que vinham evoluindo tão bem e vai começar a perder algumas coisas que tinham ganhado. Então, eu acho que essas são as principais dificuldades, assim, acho que ali no dia a dia da mãe atípica mesmo. E existe algum, vamos dizer assim, suporte para essa mãe? Não. Legalmente, em convênio, ela não tem direito a psicólogo, ela não tem cuidados. Não. A mãe de criança atípica não tem cuidados. Então, essa eu acho que o deve trabalho ser invisível. a maior... Invisível. Nós Deve somos ser o maior- invisíveis, Se essa ela é a não verdade. procurar por conta própria,
Ela não tem. A mãe atípica é invisível Porque para tudo, é. até para a sociedade, para o governo público. Eu acompanho alguns locais que eles ficam falando sobre isso, né? Ativistas, na verdade, né? Uhum. E vira e mexe nesses Instagrams de ativistas, eles jogam histórias de mães que cometeram suicídio. É, porque não Sim. aguenta, né? Porque não aguentaram, né? Então, de casos assim, que mexeu assim absurdamente comigo. Uma mãe que ela cometeu suicídio, só foram encontrar ela 10 dias depois e o Sim. filho atípico ficou na casa. Meu Deus do céu. E você para que pensar, história. só foram perceber que ela estava ausente depois de 10 dias? Quer dizer, ninguém nem ia na casa. E infelizmente não é um caso isolado. Não né? é um caso Não é isolado. um caso isolado. Então, muito isso. triste. Nós somos invisíveis, essa é a verdade. E quando esse apoio é encontrado, geralmente são com as próprias mães. Sim. As Sim. próprias mães Sim. atípicas Se acabam se ajudam. apoiando, se ajudando, né? Não fazendo relação, porque não tem nada a ver, mas a mulher que sofre violência doméstica, ela também é muito solitária, né? A mulher em si é muito solitária para qualquer desafio. Hoje já se tem casa de apoio à mulher, então por que não, de repente, levantar uma bandeira, casa de apoio às mães atípicas? Porque, gente, elas precisam falar, igual vocês estão falando, ela precisa ser ouvida, mas quem que vai ouvir se ela não tem ninguém? Se ela não tem recurso? Porque quem tem recurso, a gente sabe que tem portas abertas, mas e quem não tem recurso? Quem que vai parar para dar uma atenção, para ouvir? Se tá precisando de alguma coisa? Essa mãe pode até adoecer também, né? Eu até Com tento, às certeza. vezes eu encaminho, mas quando você está falando de SUS, até ela conseguir um psicólogo. Já foi. E quando a gente fala de saúde mental, né, gente, é urgente. É urgente. É urgente. E como você, né, o filho demanda muito, né? E o filho atípico demanda ainda mais, né? Tem demandas ainda maiores, né? É mais dependente. Então, para essa mãe conseguir ajudar esse filho, para dar esse suporte, fazer o papel de mãe, minimamente numa saúde mental, ela precisa estar em dia. E a gente sabe Exatamente. que não Não é estamos fácil. em dia. Não. Não é fácil. Uhum. Não é fácil. Porque tem que conciliar trabalho. Agora você Tem. pode falar, né, Exatamente. Sara? É um desafio, assim, além de nós termos, precisamos ter, né, apoio familiar, apoio em todos os sentidos, para conseguir, né, trabalhar e conseguir ter uma vida social, normal e poder acompanhar o desenvolvimento, né? Então, nós precisamos desse apoio psicológico, físico. Quanto maior apoio nós tivermos, melhor. Sim. Ô, Sara, você teve que mudar todo o rumo da sua vida profissional, né? Conta um pouquinho pra Sim, gente. Eu trabalhava em uma empresa e com o Samuel entrando nessa fase de adolescência, pré-adolescência, foi ficando um pouco mais difícil eu ter que cumprir horário dentro de uma empresa, seguir um padrão, né? E aí surgiu do curso de cerimonial em eventos, e aí eu conheci e fui me apaixonando, né, por essa área e consigo hoje conciliar, estar com eles e trabalhar, né? Então é muito importante. Hoje eu me sinto realizada e eles também ficam felizes. Eles me Porque você tá esperam, mais perto, né? porque eu tô mais perto, tô acompanhando melhor, né? Até a história da minha logo, gostaria de contar. Quando eu iniciei no cerimonial, É azul. é azul, a minha rosa azul da minha logo, e eu tinha uma amiga que a gente estava fazendo e discutindo sobre essa questão de propaganda, marketing, logo. E eu contei um pouco da história, ela já sabia, mas eu contei que eu queria levar um pouco dessa história do autismo, né, da minha luta como mãe, dos desafios de ter gêmeos, né, e sendo um autista. E aí ela falou, então vamos fazer uma rosa azul, porque a doutora pode explicar melhor, né, mas o azul, hoje nós temos o colorido do quebra-cabeça, né, que está mais representativo, mas a cor azul traz mais diagnóstico nos meninos, né, o maior diagnóstico hoje é encontrado nos meninos, então eu trouxe a logo azul da rosa azul para representar um pouco o autismo também no cerimonial. Então muitas pessoas perguntam para mim, né, mas por que a rosa azul não é vermelha e não é rosa, né? Muitas pessoas me perguntam. E aí eu falo um pouquinho e aí a pessoa se encanta, acha super interessante, pergunta, quer saber, tem curiosidade. Então é uma forma também de eu levar um pouco, né, dessa história
do autismo também para as pessoas que não têm esse acesso, não têm conhecimento, né? Porque muitas pessoas também não conhecem e acham que o autista ele é de um jeito só, ele só tem um diagnóstico, né? Então as pessoas sempre me perguntam também como funciona, como é. Então eu pude levar através da minha aluna um pouquinho da história também. Que lindo. Ô, doutora, as crianças autistas, o que a mãe representa para elas, na visão agora da criança? É o Como suporte? Ele vê a mãe como? Como um... Eu acho que como mãe mesmo, É? assim, não acho que tenha tanta diferença em relação à figura materna É a que dentro leva da a segurança? criança. Não. Eu acho que a mãe leva a É, segurança. a mãe leva a segurança. Independente É disso, verdade. sabe? Eu acho que a criança tem esse apego maior com a mãe. em termos de segurança, sendo uma criança típica ou atípica. Eu acho que É tem porque, isso. na verdade, a criança, eu penso assim, a mãe é um ponto forte, né? Ali, é o braço que O segura. pai, eu acho O que pai é reage pra mais diversão, negativamente, pra né? E brincar. também, quando tem uma criança atípica, o pai reage. Ah, Primeiro, acho que ele não não. aceita muito. Não, acho que não. Varia Não? muito. É? Varia bastante. Eu acho que sim, assim, pelas experiências, assim, que eu já tive de famílias próximas de ter, assim, ou o pai negligencia, ou, assim, ele lida de uma forma diferente, Diferente. na maioria das vezes. Eles são mais objetivos, É, né, os homens. são. Então, tá bom, esse é o diagnóstico, É isso. tem que fazer... Eu vejo muito isso no consultório. Eles Exato. pegam, assim, o relatório, o laudo. Tá, esse é o diagnóstico, tem que fazer isso aqui. O que eu tenho que fazer agora com o plano? Ah, isso tá bom. Então, tipo, acabou, entendeu? Eles vão Exatamente. resolvendo. Racional, né? Eles são mais Exatamente. racionais. É. E mesmo aqueles que demoraram mais para aceitar. Por exemplo, lá em casa, eu fiquei 6 meses para convencer o meu marido que a gente precisava fazer uma avaliação para o meu filho. E ele entrou, acho que, num processo de negação e de luto antes. Uhum. Porque ele fala que ele já também sentia que tinha alguma coisa, mas ele não queria aceitar. Quando a gente levou ele para fazer a avaliação e que a gente recebeu o diagnóstico, nós dois desmoronamos ali no momento da consulta, mas ele saiu dali, beleza, é esse o diagnóstico, tudo bem, vamos fazer isso. Eu não, eu fiquei de cama. Eu só fazia chorar, chorava, eu fiquei muito deprimida. Eu olhava para o meu filho e, assim, foi muito difícil para mim aquele momento diagnóstico por N motivos. Primeiro porque eu ainda tinha uma visão muito preconceituosa, eu ainda era muito capacitista e estou em desconstrução, como acho que todos nós, depois do diagnóstico, a gente começa a se Com desconstruir. certeza. Então, eu ainda tinha uma visão muito preconceituosa. E eu lembro de olhar para o meu filho e falar, mas por que ele não podia ser normal? Porque ele teve que ser igual a mim. Eu não tinha diagnóstico na época, mas eu sempre me achei uma pessoa muito diferente de todo mundo. E eu tinha aquela esperança de que meu filho vai ser diferente. A gente cria muita expectativa com o filho. Exatamente. E eu falava, não, meu filho vai ser diferente. Meu filho não vai ter essa dificuldade para fazer amizade. Meu filho vai ter muitos amigos, ele vai sair, ele vai conseguir conversar. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei, por quê? Ele não pode ser normal. Por quê? Por que ele tinha que puxar pra mim? Por que ele tinha que ser estranho igual a mãe dele? Eu ficava com isso, então eu chorava muito, constantemente, eu ficava muito preocupada. Eu falava, meu Deus, e se meu filho nunca falar? E se eu não conseguir? Então começa a vir 1001 coisas, que eu acho que isso é até uma coisa da mãe. A mãe se culpa muito e começa a buscar 1000 coisas. Sim. Eu fiquei assim, por que eu não procurei antes? Porque quando eu tava com 1 ano eu não fui atrás? Porque eu sei que ia fazer diferença se eu tivesse ido com 1 ano do que agora com 1 ano e 6, 7 meses. Esses 6 meses vão fazer diferença. Então eu entrei num loop de preocupação e de tristeza que eu vejo que os homens não entram. O pai do meu filho não entrou. É o emocional mesmo. Ele não né? entrou A pra nossa esse lado. parte Ele já emotiva. foi assim, não, a gente tem que fazer isso, vamos atrás de advogado. Não sei o quê. Ele ficou muito bem, assim, ele recebeu o diagnóstico e ficou bem, tá bom. Eu não, ainda fiquei um tempo, assim, eu confesso até que eu tinha um tempo que eu não conseguia chegar muito perto do meu filho. Eu me afastei dele nesse período ali de luto após o diagnóstico, eu não conseguia ler absolutamente nada relacionado ao autismo. Eu demorei muito para conseguir começar a ler, porque tudo que eu lia, eu pensava nele, e eu me identificava. Então, doía duplamente. Sim. Exatamente. E E a gente sofre por antecedência, né? Porque a sim. gente pensa, poxa, ele vai passar por situação X que eu passei. Mas hoje tem recursos, né? Mas Sim. até a gente entender que vai ser diferente, rola um medo muito Sim. grande. Proporção Segurança. enorme. Sim. Não, e eu fui receber o diagnóstico, meu filho tava com quase 4 anos quando eu recebi o meu diagnóstico. Não tem muito tempo. Acho que mais ou menos a gente tem o mesmo tempo, né? Foi na mesma época. Eu tive em 2022.
Eu recebi o diagnóstico também em 2022. E como que vocês se encontraram? Então, ela foi um presente, assim, para Ribeirão Preto. Eu falo com ela, nossa cidade ganhou muito, assim. Ela, por coincidência, mora no prédio da minha sogra. E uma vez, né, acho que a gente Foi a tava... minha mãe, eu eu acho. acho que a mãe dela tava com o Luiz Antônio, filho dela, brincando na área comum do prédio. E eu tava com meus filhos, minha sogra também. E a gente conheceu o Luiz Antônio. E aí, dali... Quem que é Luiz Antônio? É filho de quem? Aí a gente foi saber, doutora Gabriela, era neuro. Eu tenho um sobrinho também, autista, então minha sogra falou, poxa, tem uma neuro aqui, quem sabe, não avalia também. E aí ele passou por consulta com ela e aí foi a família Vocês toda, se encontraram. né? A gente se encontrou, Que legal. e não largo mais. Não, e eu Bom. atendi a primeira vez lá no prédio, inclusive, o sobrinho Verdade. dela eu atendi a primeira vez, que quando eu cheguei aqui eu não tinha ainda consultório. Sim. Você veio de fora, doutora? Eu tava em São Paulo. Ah. Então, foi logo depois que a gente mudou e no início eu não queria abrir consultório, ainda tava tentando me adaptar à cidade, adaptar para o meu filho, e era um momento de transição dele em termos de terapia de cidade, então eu falei assim, eu vou ficar mais com ele, eu vou trabalhar menos online, à distância, para dar atenção que eu não conseguia dar lá em São Paulo, porque lá em São Paulo eu não via, meu filho só trabalhava, eu falava que o meu maior medo era chegar em casa e meu filho tá chamando a babá de mãe, porque ele ficava mais tempo com ela do que comigo, e eu tinha que trabalhar para pegar terapia e babar. São as culpas que a gente carrega, né? E aí eu falei, não, eu vou ficar só com ele, e aí a Conceição saiu ligando de andar em andar, que ela me conta, até ela achar o meu andar, falou comigo pelo interfone, daí a gente marcou a consulta, e daí fui seguindo depois. Logo depois, inclusive, eu falei, não, acho que eu vou ter que arranjar um local para atender presencialmente, daí depois que eu fui atrás do consultório. Que bom. Sim. E assim, eu falo que as conexões vão acontecendo divinamente, não são por acaso, né? Não são mesmo. Eu também acho que não. Gente, vai dar quase uma horinha que nós estamos aqui, ainda falta um pouquinho, mas eu queria agora que vocês deixassem uma mensagem, assim, do fundo do coração, sabe aquela que toca a alma mesmo? Para as mães que estão acompanhando, eu sei que esse podcast, ele vai chegar longe, porque é um assunto que muitas querem aprofundar, querem saber mais. Tem mãe que está nessa fase ainda, né? Tem algo errado, mas não tem coragem de olhar para isso. Eu acho que esse é o maior desafio da mãe de crianças atípicas, é reconhecer que tem algo errado e agir. Eu não sou mãe atípica, mas eu tive um problema com meu filho, ele tinha 11 anos, ele teve pânico. E eu comecei a observar, na verdade, tudo ocorreu porque eu acolhi a minha mãe com câncer e ele sentiu muito, porque ele amava, aquela avó ama, né? E aí ele se sentiu responsável por ela e a minha mãe ficava em casa com ele, eu trabalhava o dia todo, aí minha mãe chegava com a químio e ficava com o menino e eu nem, assim... Eu não me toquei que isso faria mal para ele. Mas aí depois o oncologista me explicou, sempre quando a gente tem alguém com câncer em casa, alguém vai adoecer. Então, se você acolheu sua mãe ali no teu âmbito familiar, alguém realmente não conseguiria lidar com aquele peso emocional. E eu não sabia. Aí esse menino começou a ficar quietinho, começou a ficar moadinho. E eu falei, nossa, tem algo errado com o Léo. Será que é anemia? Porque ele nasceu com anemia, já estava com 11 anos. Vou refazer os exames dele. E aí a coisa foi piorando. E até eu ter um despertar, preciso procurar uma psiquiatra para ver o que está acontecendo, você dá 1000 voltas. Porque existe um preconceito ainda de você consultar com um psiquiatra. Sim. E aí eu falei pro meu marido, preciso levar o Léo, ele não tá bem. Aí ele falou, mas como assim, você vai levar no psiquiatra? Eu falei, vou, ele tá precisando de ajuda, eu não sei mais o que fazer. Ele não levantava mais, o menino esperto, jogava bola, aí teve o diagnóstico do pânico, precisou ser medicado, precisou de terapia, aí o pai reagiu e o irmão também no primeiro momento. Por isso que eu falei, como que os pais lidam com isso? Porque eu vivi uma situação muito semelhante. Eu me recordo que o meu filho falava, tá precisando dele ser homem, ele é muito mimado, mas não era, ele estava doente. Né? E hoje ele é um homem lindo, maravilhoso, tudo bem, mas eu passei uma fase bem difícil. E aí também senti a dificuldade na escola, tive que tirar da escola, eu senti, uma professora rolou com ele, pequenininho, gente, olha, ele era desse tamanhozinho, bem miudinho. Então uma professora agarrou o menino esperneando, porque ele não queria ficar na escola. E a professora rolou com ele. E aí uma pessoa de dentro da escola me contou, falou, o negócio tá assim, assim. Aí eu tirei da escola.
Aí eu fui lá no Ministério da Educação, lá na Delegacia de Educação, pedi, traz um laudo, levei o laudo, ficou em casa aquele final de ano, e eu acompanhando as tarefas, com o menino depressivo, não é fácil. E aí depois mudei de escola, e para adaptar na outra escola. Ele escondia das crianças, porque ele tinha medo do bullying, porque ele sofreu bullying na escola. Então, tudo parece que acontece ao mesmo tempo. A criança diferente, que estava depressiva, que não conseguia se relacionar, sofria bullying dos amigos. Não tinha uma professora para dar a mão para essa criança e falar, vem cá, eu vou te pôr no colo, vai passar. Não, era reação em cima de reação. E até hoje ele tem 20 anos, né? Já está na faculdade, tudo, ele passa em frente à escola, ele fala, um dia eu quero entrar aí, porque eu quero conversar com aquela coordenadora. Eu falei, filha, essa coordenadora já foi faz tempo, já deve estar aposentada, né? Aí ele falou, não, mãe, mas um dia eu quero entrar e eu quero falar para quem estiver aí, tudo que eu passei aí dentro e a forma de tato, eles não tiveram. Acolhimento, até para ele conseguir deixar isso liberar, trás, né? Mas vamos ver. Mas eu sinto que ele ainda precisa fazer algo ali, sabe? Porque ele sofreu muito. E aí, a outra escola, nós ficamos 3 meses em adaptação. E aí, eu deixava ele e ele falava, você não vai embora, né? Eu falava, não, vou ficar sentadinha ali na recepção, mas eu não posso ficar aqui. Aí, eu deixava, eu saía chorando, mas eu não podia ficar. Aí, eu ia embora e a coordenadora, uma pessoa maravilhosa, sabe? E com um psicólogo maravilhoso também. Aí chegou num determinado momento, ele escondia, trancava a porta do banheiro na hora do recreio e subia em cima do vaso, para ninguém ver os pezinhos dele embaixo. Aí eu ia acompanhando, eles iam me passando. Não, ele ainda não... Mas tá tudo bem. Fora as crianças, ele tá bem. Faz as tarefas na sala da coordenadora. Já tava se sentindo em casa, né? Aí teve um momento que o psicólogo falou assim, bom, ele tá pronto. Agora você vai ter que pôr ele na sala de aula. Só que ele não vai conseguir isso sozinho. Você vai ter que levar ele até a porta da sala de aula. Eu falava, eu. E lá em casa, todo mundo, e aí, o Léo, tá bem? Tá ótimo? Nossa, tá maravilhoso. Ele falava, mãe, você não conta? No caso, você não conta, não, que eu não consegui entrar ainda. Eu ainda me emociono, porque foi muito difícil. Eu falava, não, filho, isso é um pacto meu e seu, eu não conto. E aí, esse dia, eu falei, meu Deus, será que eu vou ter força? E eu olhava aquele corredor imenso. Eu falava, aí o psicólogo, você e a coordenadora, cada uma pega em uma mão e leva, ele tá pronto. Mas ele não vai conseguir sozinho. Menina, aquele corredor ficou imenso. E eu, assim, esse menino gritava, esperneava. E eu, calma, Léo, ó, hoje você vai entrar na sala, a professora é um amor. E a professora já sabia de tudo, já estava esperando na porta. E ele chorando, mas ele chorou tanto, meu coração... Ai, meu Deus. Chegou na porta, ele olha e fala assim, eu preciso ir no banheiro. Eu falei, ai, não vou ter perna. Pra fazer esse corredor tudo de novo, eu não vou conseguir. Aí ele falou, não, mas você não precisa ir comigo, mãe, espera aí que eu já volto. Aí ele foi no banheiro, lavou o rosto, se recompôs, olha, e era assim, gente, pequenininho. Voltou, olhou na porta, olhou pra mim e falou, mãe, é por você. E entrou. Gente, essa é uma parte da minha história que eu carrego comigo, que eu falo, meu Deus, que dificuldade que nós passamos aqui e eu não tinha aonde correr. E aí que a gente descobre o poder da mãe, né? O poder da mãe. Não. O quanto é importante também a gente comemorar as pequenas vitórias, né? Porque para a mãe atípica, eu acho que é muito isso, assim, Muito. é muito sutil. E né? sabe uma coisa que eu percebi? Eles descobriram um ponto forte do Léo, que era a bola. Aí o diretor, que hoje já não está mais na escola, inclusive a escola foi até vendida, é o Itamaraty, eu amo aquela escola, eu tenho uma gratidão imensa. Ele pegava a bola, ele falava, vamos jogar. Então ele foi engajando o Léo pela bola. Agora você tem treino com a molecada, hoje você vai jogar. E o Léo foi crescendo no ponto forte dele. Uhum. Então, como é importante, e o doutor Augusto trabalha muito isso, não aponta falhas. Acha os pontos fortes. Saber trabalhar as habilidades. Né? Trabalha o Exatamente. elogio, o poder do elogio, porque você vai gigantando ali. E o Léo passou por isso. Ele foi se fortalecendo através do futebol. Depois, hoje, ele namora já, né? E o irmãozinho tava meio perdido também, da menina. Ele falou, põe no Itamaraty. Ele vai amar.
Eu levo ele nos primeiros dias e ele fez a adaptação do menininho, sabe? Eu falo, ai meu Deus, olha que coisa linda. Como é que Deus faz, né? Fez na vida dele, ele sentiu a dor do menininho que tem a idade dele, que não estava conseguindo se adaptar em outras escolas. Vai pro Ita que você vai amar. E ele foi e fez a adaptação dele esse ano lá. E eu falo, gente do céu, a vida ensina muito. Muito. Para fortalecer Nossa, vocês. e como? Vamos deixar uma mensagem para essas mães aí? Vamos. Então vamos lá. Vai, Sara, começa com tu. Coragem para assumir o diagnóstico, coragem para buscar ajuda e se fortaleçam junto com outras mães, busquem apoio com outras mães, com profissionais e não desistam, eles são capazes, se eles forem preparados, se eles tiverem acompanhamento, eles são capazes, eles podem evoluir cada vez mais, principalmente se nós encontrarmos as habilidades. Fortalecer deles. os pontos fortes. Fortalecer os pontos fortes e as habilidades. E eles são capazes. Então, as mães se apoiem. Tenham coragem e se apoiam umas às outras. Que lindo. Miriam. Olha, Não tem como não se emocionar. Esse pote com elas de hoje, vou te falar, viu? Eu diria que se livrem de culpa, mães. Mães atípicas, todas as mães, a gente está no mês das mães, a gente está falando aqui diretamente para as mães. Se livrem de culpa, a culpa não ajuda a gente em nada, a culpa só traz sofrimento. E olhem para a saúde emocional, cuidem da sua saúde, porque é uma responsabilidade nossa também, né? Para a gente estar ali cuidando das nossas crianças, a gente precisa estar bem. E a saúde mental é saúde também. A gente aprendeu, né? Na nossa época, lá atrás, a gente cuidava muito da saúde física, né? Saúde emocional. Então, é muito importante isso. Então, mãe, cuide de você. É o primeiro passo para você se preparar para... né, cuidar do seu filho. E conexão. Eu acho que a conexão com a criança, você olhar para sua criança sem culpa, se livre de culpa. O mundo que a gente vive hoje, a mãe precisa se ausentar para trabalhar, a mãe não vai estar o tempo todo, tá? Não fica com essa culpa. Procure nos momentos que você tem com seu filho, você está realmente presente, né? Que seja 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Mas se for uma conexão real ali, você já vai ter uma percepção tanto das habilidades do seu filho como as dificuldades também. Então, acho que é isso, é olhar com esse respeito para as crianças também, né? A gente olhar de uma forma diferente. Tem muitos tabus que a gente precisa quebrar. Muito bem. Bom, eu vou falar o que eu falo para todas as mães, né, no consultório, escutem o coração de vocês, gente. Coração e intuição de mãe não falha. É real, assim, é verdadeiro, é ciência mesmo, tem estudo científico sobre intuição materna, né? Então, é verdadeiro. Escutem o coração de vocês. Se vocês acham que tem algo diferente no desenvolvimento de vocês, se vocês acham que precisa procurar um outro profissional, se vocês acham que aquela terapia não está sendo suficiente, quando vocês forem procurar profissionais, tentem sentir no coração a conexão com aquele profissional, com a equipe que está acompanhando o filho de vocês. Se vocês não sentem lá dentro que não está bem, mude, vá buscar apoio em outro lugar, né? Nem que seja apoio entre outras mães, uma rede de apoio de mães, né? E, assim, dificuldades sempre vão existir. O desenvolvimento de uma criança atípica é diferente, é difícil, com muitas particularidades. Se a gente focar só nas dificuldades e o que nossos filhos precisam alcançar, a gente vai entrar num loop de cobrança eterno, assim, muito grande. Então, tentem focar sempre nas conquistas, nas pequenas vitórias, assim, sabe? A cada passo dado novo, comemora mesmo, foca nisso, no que o seu filho vem alcançando ali de habilidades novas. Todas as crianças têm um potencial para aprender. Se parou por algum momento em aprender, isso não tem a ver com a falta de potencial da criança, mas talvez aquilo que está sendo feito ao redor dela, né? Então, sempre acreditem nos filhos de vocês. Que coisa linda. Ai, fico até emocionada. Eu vou deixar uma frase que eu gosto muito, né? Tem muitas frases do Dr. Augusto que eu amo. E obrigada por existirem. Quando ele fecha as palestras, ele fala exatamente isso. Então, a todas as mães de crianças atípicas, obrigada por existirem. Vocês nos ensinam a cada dia.
É tão lindo ver, na verdade, esse despojar, essa entrega, né? Esse sair de si. Porque quando a gente engravida, a gente já sai da gente, dá espaço para aquela criaturinha. Agora, vocês, como mãe de crianças atípicas, vocês saem de vocês para que eles possam existir. E eu ouvi esses dias que nós temos que ser raiz para que os nossos filhos floresçam. E a raiz, ela fica embaixo da terra, escondidinha. Ela é o suporte do marido, dos filhos, para que eles cresçam, se fortaleçam e floresçam. Então, parabéns a todas as mães, parabéns a vocês por essas histórias maravilhosas e que nós possamos juntas levantar essa bandeira e fazer algo aí para que fortaleça essa rede de mães atípicas, para que elas se sintam bem, para que elas sejam cuidadas, amadas e valorizadas. Muito obrigada e um feliz Dia das Mães a todas vocês. Gratidão por esse Pode Com Elas maravilhoso.